Estamos no segundo domingo do Advento. A liturgia nos apresenta a bela figura de João Batista. E João Batista nos chama a atenção sobre o preparar o caminho do Senhor. Este foi o centro do anúncio de João Batista: preparar o caminho do Senhor. Fazem 2000 anos quase que essa palavra foi anunciada. E essa mesma palavra hoje ainda ecoa no nosso meio a necessidade de nos preparar ou de prepararmos o caminho do Senhor. A conversão exige o empenho pessoal. A figura de João Batista é uma figura estranha e a gente necessita de um questionamento existencial a respeito desta figura, desta pessoa. João Batista vivia no deserto. No deserto, duas coisas eram fundamentais para a sobrevivência: comida e roupa, nada mais. Tanto a comida e a roupa eram inadequadas para João Batista. O que no deserto pode se comer? No deserto não tem fast food, no deserto não tem restaurante, no deserto não tem churrascaria, no deserto não tem shopping center, nem boutique. Aí você já começa a imaginar a figura proeminente de João Batista, convocado. Primeiramente, a Bíblia não diz por qual razão João vai ao deserto. Qual foi a motivação que João teve para ir ao deserto? Certamente ele sabia o que estava fazendo, mas nós não temos elementos para descrever a razão pela qual João vai ao deserto. Talvez pudéssemos imaginar que ele descobriu uma vocação diferente. Talvez nós tenhamos uma vocação diferente, mas temos algo que João não tinha: medo do perigo. No deserto, a única coisa que realmente as pessoas podem ser acometidas é o perigo, é o desafio. O deserto é o lugar da contradição. E João Batista dirigiu-se ao deserto. O texto bíblico que nós ouvimos do Evangelho de Lucas situa historicamente e nós precisamos compreender este período e este tempo. O texto lembra que no 15º ano do Império Romano, Tibério César era o imperador. Deus só age no tempo. Fora do tempo, Deus não age. Primeira norma que eu tenho que entender: Deus só age no tempo. No 15º ano de Tibério César, Tibério César toma posse, substituindo Augusto no ano 14. E Tibério César governou até o ano 37 da era cristã. Então Jesus e João Batista viveram durante o período
de Tibério César. Tibério era um homem paranoico, doido, pirado. Ele, como imperador, tinha toda a autoridade, mas ele era paranoico, ele era doente. E ele fez tudo aquilo que de atrocidade o imperador poderia fazer, se bem que não tantas, porque ele fora o segundo imperador, e ainda eles não tinham afiado a sua espada para proceder como os demais, que posteriores a eles exerceram tanta violência contra os cristãos. Tibério César, aliás, João Batista, ele é chamado por Deus nesse momento, onde Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia e seu irmão administrava as outras regiões do Império Romano, como o texto nos diz, Itureia, Traconítide, Lisânias e Abilene. Vivemos um tempo de um vazio espiritual muito grande, porque os imperadores voltavam a sua atenção sobre a sua pessoa, não era a pessoa de Deus. Aqui o texto vai lembrando todas essas figuras que não contribuíram em nada com a fé cristã. Herodes poderia ter defendido Jesus e não o fez. Herodes poderia ter defendido João Batista e não o fez. Embora Herodes tivesse admiração por João Batista, não foi o suficiente, porque Herodes era adúltero, e no adultério não há negociata, nem negocia-se com Deus. Herodes acaba exercendo o papel fundamental da morte de João Batista. O texto lembra que a palavra de Deus foi dirigida a ele no deserto. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel só tinham um filho, João Batista. Enquanto hoje, se você imagina alguém com um só filho, gastando tudo pelo filho e fazendo tudo pelos filhos ou pelo filho, João Batista deixa a família e vai para o deserto. Aqui aparece um sinal de uma verdadeira família que vive o projeto de Deus. Os filhos não são para nós, os filhos são para o mundo. E João Batista entendeu isso, Isabel entendeu, Zacarias entendeu isso. Não protegeu o seu filho. O seu filho João vai para o deserto fazer o quê? Passear? Não. Vai viver uma vida, uma experiência de vida diferente. O deserto é o lugar do perigo, dizia eu. E João Batista vai enfrentar os perigos do deserto. Durante o dia, o perigo das caravanas que iam atravessando o deserto e apareciam os ladrões, os assaltantes. Na noite, a noite avançada do deserto, ou frio e o dia escaldante com o sol, ou das serpentes e escorpiões. O deserto não é lugar de pechincha. No deserto você não tem opção. Ou você é corajoso, ou cai fora do deserto. E ali estava a figura de João Batista. O Batista não foi um qualquer pregador, que tal às vezes a gente o imagina. João Batista era um grande e valente homem,
pregava nas regiões do Rio Jordão. João Batista era um sábio. Nós já durante esse ano falamos sobre a importância do Jordão na vida das Escrituras. E João Batista pregava ao redor do Jordão, por quê? Porque ao redor do Rio Jordão moravam as pessoas. E João pregava a respeito da conversão. O texto lembra que a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto, significando o quê? Que antes João já estava no deserto. Deus nos chama na luta, do dia a dia. E quando a gente se coloca a serviço, Deus chama. A Deus olha para mim e fala: poxa vida, aquele fulano, aquela fulana tem condições para me servir. Por isso que a palavra diz que a palavra de Deus foi dirigida a João no deserto. João, filho de Zacarias e Isabel, não poderia ter sido outro homem a não ser um leitor da Bíblia, das Escrituras. João Batista abre o texto do profeta Isaías, do capítulo 40, verso 3, onde o Senhor falava pelo profeta Isaías a respeito do caminho que deve ser preparado, porque o Senhor, Ele não anda por caminhos tortuosos, o Senhor só anda por caminhos certos. Por isso que o texto diz que a João dirigido: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Irmão, se você quer Deus consigo, alinhe-se no caminho de Deus. Deus não anda por caminhos tortos. Não adianta querer ter uma vida torta e tê-la com Deus. Deus não está, Deus não caminha. E não adianta querer a gente talvez penar Deus, pedindo a Deus a conversão de alguém que está no caminho errado, torto. O profeta João diz, retomando a palavra de Isaías: endireitai o caminho do Senhor. E enquanto nós não endireitarmos o caminho de Deus, Deus não passa pelo nosso caminho, irmão. Que não existe milagre, existe conversão, existe mudança. Naquele vazio espiritual da Palestina, que hoje também não é tão diferente, a figura de João Batista era uma figura profética, porque era a única figura que estava presente na sociedade. Os textos antigos dizem que Tibério César fez a Herodes uma carta apresentando a figura de Jesus Cristo, porque Jesus era um certo perigo para o Império Romano. Dentre talvez as coisas ruins que Tibério César fizera, ele fez essa de bom. Ele diz, escrevendo na sua carta a Herodes, que aquele tal de Jesus não era tão revolucionário como as pessoas pensavam. E aquele Jesus não iria mexer com o Império Romano, mas queria a mudança da conversão do povo judeu. E a gente, quando vai observando a figura de João Batista, nós vamos fazendo um questionamento para nós. Querido irmão, querida irmã, como que está a nossa vida diante de Deus? Como é que nós estamos preparando o caminho pelo qual o Senhor deve passar? Se o Senhor se apresentasse hoje no seu caminho, que o caminho é o caminho da vida,
e o Senhor talvez olhasse para a sua vida, você estaria com um caminho reto, pelo qual Deus pudesse passar? Há muita gente, para enganar o povo, diz que Deus faz o impossível, não é mesmo? E Deus tira a água das pedras. O texto hoje lembra que Deus não tira a água das pedras, mas Deus só passa por caminhos retos. Como que está o seu caminho? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,